Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula do Simpletech, né? A ideia desse curso é fazer com que a tecnologia seja levada até vocês de maneira simples, descomplicada e que seja acessível para todos. Bom, na última aula nós falamos sobre metodologias ágeis, como é que funciona o método de entrega, o método de trabalho dos softwares, né? E hoje a gente vai focar nas técnicas de teste, né? Até porque eu comentei com vocês que o meu papel de responsabilidade dentro de um time de tecnologia é garantir a qualidade, é realizar testes, né? Então a gente vai focar nisso nessa aula. Técnicas de teste e como fazer uma especificação de teste. Então, ao final da aula, nós vamos pegar uma história, né, dentro ali da nossa sprint backlog, né, dentro do nosso backlog, e a gente vai escrever cenários de teste para essa história e eu vou mostrar na prática para vocês como que a gente vai fazer isso. Bom, eu deixei aqui um dicionário para os juninhos, né, para as pessoas que estão iniciando na área. Então, durante a aula eu vou falar algumas palavras aí, vou citar algumas coisas. E se vocês não entenderem, né, ali no momento em que eu estiver falando, volta, né, dá uma olhada no dicionário, vê o contexto, o conceito, né. Se algo que eu falar não estiver nesse dicionário, pesquisem, tá? Me mandem suas dúvidas e é muito importante que vocês saiam daqui com todas as suas dúvidas sanadas, né? Se alimentando aí desse conteúdo e que seja algo muito enriquecedor. Bom, vamos para as técnicas de teste. Se vocês de fato, né, se interessarem aí pelo mercado de tecnologia e se aprofundarem a estudar, a entender, a buscar, né, a possivelmente entrar em uma faculdade, vocês vão ouvir essas duas palavrinhas, né? Teste de caixa branca e teste de caixa preta. O que seria o teste de caixa branca? Eu me ousaria a alterar o nome de caixa branca para caixa transparente, porque, vamos lá, imagina uma caixa transparente com algumas coisas dentro, com alguns atributos dentro, né? Então a gente consegue enxergar esses atributos que estão dentro, porque a caixa é transparente, porque a caixa é branca, né? Então, o teste de caixa branca é tudo aquilo que a gente testa e valida no código fonte, naquilo que o usuário ele não tem acesso, né? Então imagina lá a aplicação back-end. Vou abrir aqui uma aplicação back-end para ficar mais palpável isso. Aqui eu tenho um projeto de back-end, né? Eu tenho as minhas controllers, as minhas entidades, as minhas exceptions. Tem aqui todo um projetinho de back-end, né? E dentro desse projeto, eu tenho, por exemplo, a minha camada de serviço, né? O que seria a minha camada de serviço? Dentro da minha camada de serviço está contida todas as minhas regras de negócio, todos os métodos que eu crio para ir de encontro e fazer, né, executar o que a minha regra de negócio pede. Maria Fernanda, eu vou fazer isso? Não, gente, calma. Relaxa, eu só estou mostrando aqui, estou tentando trazer isso para uma realidade, né, para que a mente de vocês se abra e não fique somente no conceito, mas que mergulhe na realidade, porque é isso que a gente precisa, mergulhar na realidade, né? Então, imagina aqui, tá o código, né, nas suas camadas aí, nos seus métodos unitários, e eu preciso validar, por exemplo, se esse método de calcular o preço tarifado, ele tá, de fato, calculando esse preço tarifado, ele tá, de fato, exercendo o que ele precisa exercer. Né? Então eu vou ali, faço um teste unitário, né? Verifico se esse método que eu estou chamando de fato ele atende. Enfim, é o teste na unidade do nosso software, né? No nosso código fonte ali. Né? O usuário tem acesso a isso? Se eu perguntar para vocês, gente, quando vocês fazem um cadastro, vocês sabem o que está sendo chamado ali por trás desse cadastro? Quando vocês informam ali
um preço de um seguro, por exemplo. Vocês estão fazendo um seguro viagem, vocês informam ali o preço desse seguro. E há um cálculo para mostrar quantos juros vai ser cobrado em cima disso. Vocês veem isso ali sendo feito na hora? Vocês não veem. Isso é algo feito por trás. O software por trás faz isso. A gente, como usuário, a gente não tem acesso a isso. Então, é isso aqui que eu quero trazer à realidade de vocês. O teste de caixa branca é tudo aquilo que o usuário não enxerga, é tudo aquilo que o usuário não vê, mas a gente sabe que há uma entrada e essa entrada ela é processada por diversos métodos, por diversas classes, né? Há todo um paranauê por trás e há uma saída disso, né? Já o teste de caixa preta, a gente foca mais na interface, naquilo que a gente não vê. A gente não está interessado no código-fonte. A gente não está interessado naquilo que está por trás dessa interface. A gente não quer saber disso. A gente não quer saber. Então, o teste de caixa preta é o teste, posso dizer, onde o usuário final ele tem acesso. Como assim, Maria Fernanda? Vou entrar aqui no site das Casas Bahia. Então, a gente tem todas as funcionalidades que o site ele nos oferece, né? A gente tem login, a gente tem uma lista de produtos, a gente tem tudo aqui visualmente. Então, eu, como usuária final, eu tenho acesso a tudo isso, certo? Se a gente der um F12 na nossa tela, deixa eu aumentar aqui. A gente vai abrir uma ferramenta aqui do Google chamada inspecionar, né? O que seria esse inspecionar? É onde a gente tem acessos a nossas APIs, a como que esse site ele está se comportando, né? De maneira por trás dessa tela, né? Como que está se comportando? Como que, né? Tem algum erro que está estourando aí por trás dessa tela, né? Quanto tempo as minhas APIs elas estão demorando aí para processar, né? Então tudo isso a gente consegue ver através do F12. Se a gente ver aqui, ó, por exemplo, essa requisição aqui que já está aberta, né? Esse recommendations V1 aqui. Não, V1/recommendations. Deixa eu ver o que é interessante eu trazer para vocês. Não, eu não vou entrar nesse contexto agora, porque senão a mente de vocês vai bugar muito. Eu quero trazer informações simples nesse momento para que não complique nada aí para vocês. Então eu não vou entrar nesse contexto agora, porque eu quero trazer um contexto visual, básico e simples nesse momento. E depois a gente vai entrando nesses contextos de API, né? Como que a gente verifica numa página web, né? Se as APIs e se os endpoints estão respondendo da maneira que precisa responder, se há algum erro, né? Depois eu vou entrar nisso porque eu preciso entrar num contexto primeiro, porque se eu não passar um contexto para você do que é uma request URL, se eu não passar um contexto do que é um método, né, post get, por aí vai, se eu não passar o conceito do que é o status code, vai bugar a mente de vocês. Então, eu não vou entrar nisso agora, nesse momento, mas na próxima aula acredito que eu consiga já trazer um assunto aí para vocês sobre API. Vamos voltar aqui na nossa apresentação. Então, basicamente é isso. Teste de caixa branca é tudo aquilo que se refere ao código-fonte da nossa aplicação. E teste de caixa preta é tudo aquilo que se refere àquilo que o usuário final ele consegue ter acesso, tá bom? Basicamente. Bom, agora nós vamos entrar numa técnica de teste chamada teste de regressão ou regressivos, né? O objetivo do teste de regressão é garantir que, mesmo após as atualizações, o software continue funcionando perfeitamente bem. Então, imagina aí um aplicativo e a gente abre esse aplicativo e tá lá. Desculpe o transtorno, estamos fazendo algumas atualizações.
O que está acontecendo, né? Então a gente tem o nosso software, que pode ser uma página web, pode ser um aplicativo, enfim. E a gente tem uma nova atualização chegando. Lembra que eu falei para vocês que a gente trabalha com sprint, né? Que é o período de trabalho para a gente entregar determinada funcionalidade. E durante a sprint, ao final dela, a gente tem um pedacinho do produto, um pedacinho do software, e a gente vai incrementando no nosso software, certo? Eu já tenho uma tela de cadastro, mas eu preciso implementar uma tela de login. Então, ao final das sprints, a gente vai sempre colocando coisas novas no nosso software, né? E para que a gente faça isso da maneira mais correta, a gente aplica esse teste regressivo, né? O que seria esse teste regressivo, Maria Fernanda? Teste regressivo seria um teste que a gente faz em todo o nosso core, em todo o nosso software, em todo o nosso aplicativo após a implementação desse incremento novo, né, que a gente gerou durante a sprint. Para que isso? Para garantir que aquilo que a gente está entregando como novo, como nova funcionalidade ao final da sprint, não quebrou as funcionalidades que já existiam, né? Então eu fiz aqui um flowchart aqui, ó. Então, uma nova atualização entrando no nosso software, no nosso aplicativo ou no nosso site, né? Teste regressivo. Não faça o teste regressivo. Possível aparecimento de bugs. Muito possível que apareça bugs aí dentro dessa aplicação, dentro desse aplicativo ou dentro dessa página web. Faço o teste regressivo? Eu tenho uma prevenção de erros, né? Porque a gente vai garantir que não tá quebrando nada. Tá subindo novas funcionalidades, mas não tá quebrando nada. Maravilha. Coloquei até uma tirinha aqui, né? Regression. Nossa, a mãe é bilíngue, querida. Só que não. When you fix one bug, you introduce several never bugs. Tá falando assim, quando você tira um bug, né? Você introduz mais bugs. Né? Essa não é a ideia. Né? Não é a ideia. E uma curiosidade, tá vendo que o menininho aqui tá segurando um inseto, né? Ele tá correndo atrás de um inseto, aí ele pega o inseto. E aí ele joga o inseto pra fora. E nisso que ele joga o inseto pra fora, começa a entrar vários outros insetos. E ele fala, tá bom, vou deixar a casa pro inseto. Mas o que significa isso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o conceito de bug, né? O significado de bug é inseto, né? E por que é inseto, Maria Fernanda? Antigamente, é uma história, tá? Pensa aí uma história, porque tem várias vertentes, tem várias histórias, tem vários significados pra isso, mas eu vou contar o significado aí que me contaram e que eu carrego aí comigo que seja isso mesmo. Então, antigamente, os caras tinham criado a máquina, né? Tinham criado lá o hardware, o software monstrão, né? Então, pensa aí uma máquina. E essa máquina começou a travar. E eles, mano, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo com essa máquina travando? Não sei o que tá acontecendo. E por fim, era um inseto dentro da máquina. Por isso do nome bug, né? Por isso que a gente chama aí as coisas que dão errado aí, os nossos erros de software de bug, né? Porque tinha um inseto na máquina do cara e começou a travar tudo. Né? Então, só trazendo um conceito aí básico pra vocês do que é bug. Então, recapitulando, teste de regressão são os testes que a gente faz ao final da implementação daquele incremento de sprint, ao final da implementação daquela nova funcionalidade para a gente garantir que aquilo que a gente está implementando como novo não está quebrando aquilo que já existia na nossa aplicação, beleza? Testes unitários ou testes de unidade, né? Essa técnica submete as funções mais simples de um sistema a testes de maneira isolada. Dessa forma, é possível descobrir se todas as funções funcionam de maneira correta. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem o código, né, o nosso código fonte, né, os nossos métodos por trás de tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente aplica ali na tela, né? Então, esse teste de unidade, esse teste de unitário, ele vai testar a unidade do nosso código. Então, eu tenho aqui um código que calcula o preço tarifado
de um produto, por exemplo. Então, no meu teste de unidade, eu vou garantir que aquele bloco de código está funcionando da maneira correta, né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um método de uma calculadora. Então, eu tenho aqui um public class calculadora, uma classe de calculadora, e eu tenho um método dentro dessa classe que ela multiplica, né? Então, a gente sabe que dentro de uma calculadora a gente tem multiplicação, divisão, adição, subtração. Só que aqui a gente vai focar no método de multiplicação. Então, a gente tem a nossa classe de calculadora e dentro da nossa classe de calculadora a gente tem um método de multiplicar. Maria Fernanda, eu preciso entender isso agora, eu preciso saber disso. Não, gente, eu só tô trazendo um contexto, tá? Esse código aqui foi escrito em Java, tá? Eu tô usando aqui para fazer os testes unitários o JUnit. E é isso. Ó, então aqui eu tenho a minha classe com o meu método de multiplicação e aqui é o meu teste unitário, né? Então eu estou dizendo aqui, teste multiplicar números positivos, né? Então eu crio aqui uma variável chamada calculadora e instancio a minha classe calculadora, né? Eu chamo a minha classe de calculadora, né? Então aqui eu abro outra variável, declaro outra variável do tipo int e chamo lá o meu multiplicar da minha classe de calculadora, né? Então, eu passo dois números aqui, o 2 e o 3. Por que você está fazendo isso, Maria Fernanda? Porque aqui, ó, na nossa classe de multiplicar da calculadora, a gente tem um retorno para ela. Qual que é esse retorno? A gente está dizendo que A ele é multiplicado por B, certo? Então, aqui, automaticamente, a gente passa dois parâmetros, que seria o A2 multiplicado por 3. E aí, a gente passa aqui um método aqui chamado assert_equals da classe do JUnit para garantir que 6 vai ser o resultado de 2 multiplicado por 3. Então, basicamente, é esse teste de unidade que a gente foca, né? Então, a gente tem uma classe, a gente tem dentro dessa classe um bloco de teste, a gente tem um método ali, e dentro desse método a gente destrincha, acho que essa palavra é certa, a gente destrincha vários cenários de teste para garantir que de fato esse bloco de teste tá atendendo, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui é um cenário de teste para esse bloco de teste, passando números negativos. E aí tem uma porção aí de possibilidades para a gente validar isso. Maria Fernanda, eu vou fazer isso nesse primeiro momento? Gente, bem provável que não. Bem provável que não, e bato na tecla que não, né? Vocês são júniors, vocês estão começando, né? As empresas entendem que vocês, não necessariamente vocês precisam saber disso. Em algum momento eu vou fazer isso, Maria Fernanda? Como analista de testes, não, porque a gente tem uma prática que os testes unitários, eles são desenvolvidos pelos desenvolvedores, né? Então, não se preocupem com isso. Eu estou trazendo para que vocês tenham um conceito, porque é muito importante que a gente tenha um conceito, mas fiquem tranquilos. Testes de integração ou testes integrados, esse é o teste que tem meu coração. É o teste que eu mais amo fazer. Tem ligação com o teste de unidade. Após a verificação das funções isoladas, né? Então a gente testou aqui todas as coisas de maneira isolada, né? Métodos isolados, né? O próximo passo é analisar a sua integração e se todas funcionam nessa nova condição. Aí eu trouxe aqui para vocês uma aplicaçãozinha criada com o Spring Boot, né? Uma demonstração aí de uma aplicação com o Spring Boot. E dentro dessa aplicação, a gente tem uma classe chamada controller. E dentro da nossa controller, a gente tem um endpoint do tipo get. Ai, gente, estou com receio de trazer esse tipo de conteúdo para vocês e ficar muito bugada a mente de vocês. Mas eu vou continuar e em algum momento das nossas aulas eu vou entrar no detalhe disso, porque eu não quero ser injusta com vocês a ponto de trazer conteúdos que não façam sentido nesse momento para vocês. Mas eu estou explicando um teste de integração, como que funciona um teste de integração. E para que eu explique um teste de integração, eu preciso entrar nesses detalhes mais técnicos, porque senão não terá como eu explicar. Então aqui eu tenho a minha controller, e dentro da minha controller eu tenho um endpoint,
que é do tipo get, e o caminho dele, né, o path dele é barra multiplicar. E aqui eu tenho um método, né, dentro dele, que é o multiplicar. Eu tenho dois parâmetros dentro dele. Eu tenho o int A e o int B. E ele retorna que ele retorna A multiplicado por B. Até aí, beleza. E aqui é o que importa, que é a nossa classe de teste, né? Aqui eu estou usando uma biblioteca Java chamada Rest Assured. E com Rest Assured a gente consegue fazer diversas requisições HTTP. Ó, anota essas palavras aí, começa a pesquisar, porque em algum momento a gente vai voltar para isso e aí já vai ter um conceito aí básico na mente de vocês. Então aqui a gente tem a estrutura do nosso método, né, o setup do nosso método, que é o quê? Basicamente passando a URL, né, desse teste, né? Qual URL eu preciso acessar para fazer esse teste? Eu estou passando aqui um localhost, né, porque eu estou levando em consideração que essa minha aplicação ela tá rodando local, né? Aí eu passo o localhost com a porta. Tudo isso eu vou explicar mais pra frente, tá bom? Acho que não faz sentido explicar nesse momento. E aqui de fato é o meu teste, né? Então eu tenho um teste de multiplicar chamado teste multiplicar endpoint, né? Então aqui eu passo o meu given com os meus parâmetros, eu digo que A é 3 e B é 4. Eu chamo o meu get multiplicar, né? E o retorno dele aqui precisa ser 200, né? E levando em consideração que eu estou passando esses dois parâmetros, 3 e 4, o resultado esperado aí no meu body, né, na minha response, é 12. Maria Fernanda, consegue explicar isso na prática? Gente, eu vou explicar isso na prática. Porque eu não aceito que vocês saiam daqui com a mente bugada. Então, ó, eu tenho aqui a minha... Deixa eu fechar esses daqui pra não dar aquela travada monstra. Eu tenho aqui a minha aplicação, né, back-end. E eu vou executar a minha aplicação. Eu estou usando aqui o Java Spring Boot, projetinho bem delicioso de back-end. Qual o conceito de back-end, Maria Fernanda? Eu expliquei na outra aula, né? Back-end é tudo aquilo que tá ali relacionado a banco de dados, a processamento de dados, o que mais? A APIs. Mas o que são APIs, Maria Fernanda? É um conjunto de serviços, né, de endpoints, né, de passos que a gente precisa exercer para fazer uma determinada função para o usuário. Então, o usuário quer fazer um login, por trás disso tem uma API de login, de autenticação, né, onde ele passa o e-mail e a senha. Esses dados são processados, passa por um processamento, passa por todo esse programa. O programa verifica se na base de dados de fato consta o cadastro desse usuário e só assim é feito o login. Aí ele permite o login com essas credenciais. E é isso. O que é front-end, Maria Fernanda? Front-end é tudo aquilo que está relacionado à tela. Aquilo que o usuário final ele consegue enxergar de maneira visual. Né? Então, de fato, ali a tela de login, onde ele coloca o e-mail, onde ele coloca a senha, né? Onde ele clica ali no botão entrar. Então, isso é o front-end. Aqui eu estou mostrando para vocês o projeto de back-end, tudo aquilo que está por trás da tela, tá bom? Então aqui, depois de meio século, ele começou a rodar, né? Começou a executar aí a nossa aplicação. E assim que terminar aí, a gente vai acessar outra ferramenta chamada Insomnia. E esse Insomnia, ele nos traz todos os endpoints, né? Todas as camadinhas que a gente tem disponível para fazer determinada funcionalidade. Maria Fernanda, qual que é essa ferramenta que você está usando para criar essa aplicação, para rodar essa aplicação? Eu estou usando uma IDE chamada IntelliJ, tá bom? Se vocês quiserem dar uma pesquisada, fiquem à vontade para saber o que é uma IDE, né? Mas já vou adiantando para vocês o assunto. Uma IDE é
um ambiente de trabalho, uma ferramenta de trabalho, onde a gente pode criar a nossa aplicação back-end, a nossa aplicação front-end, onde a gente cria onde a gente cria, deixa eu pensar numa palavra, onde a gente cria toda a estrutura do nosso projeto, né? Toda a estrutura do nosso software. Então vamos lá no Insomnia. Então aqui é nosso projeto de back-end, ele tá rodando, né? Aqui eu tenho todos os endpoints. Eu tenho o endpoint categoria de produto, que é do tipo get. Eu tenho a criação de um produto, que é do tipo post. Esse get, post, put e delete, eles são métodos. Guardem isso na cabeça de vocês. Então aqui eu vou dar um exemplo. Eu tenho esse get categorias de produto. Quando eu der um send aqui, ele vai me trazer todas as categorias de produtos. Por exemplo, sabe quando a gente está no site das Casas Bahia? Cadê? Não é isso. Aqui. E a gente acessa o site das Casas Bahia. Lembra que eu mostrei para vocês lá o inspecionar? E quando eu entrei no inspecionar, tinha vários endpoints. Esses endpoints, ele tem os seus tipos, né? Ele tem o tipo get, o tipo post, o tipo put, né? Depende do contexto que a gente se encontra, né? O tipo get é o quê? É para trazer informações. Então, quando eu acesso o site da Casas Bahia, ele vai me trazer um monte de get. Por quê, Maria Fernanda? Porque ele está alimentando a tela, né? Eu preciso de informações nessa tela. Eu preciso que haja uma lista de produtos, né? Eu preciso que ele me traga aqui que tem cupom de desconto. Eu preciso que ele me traga esses produtos. Então, trazer, get, puxar, pegar, tá? Então, aqui, deixa eu ver, esse aqui é do tipo post. Deixa eu ver se tem algum get pra mostrar. Aqui. Ó, esse é do tipo get. E por fim, gente, não vamos entrar nesses detalhes não. Minha aplicação não rodou? Rodou. Deu uma coisa de errada. 27, 28, 29 dá ruim. Tá demorando muito. Tá demorando muito. Isso não pode acontecer. Aquelas não vivem a cores. Algo que acontece muito. Já é bom vocês irem se adaptando e enxergando essas coisas. Por quê, Maria Fernanda? Porque é isso que acontece no dia a dia, gente. É exatamente isso aqui, ó. É problema atrás de problema. Quando você resolve um problema, vem mais 7. Então, isso aqui faz muito parte do nosso dia a dia. E o Insomnia resolveu dar uma travada monstra. A requisição já tá em 77 segundos, 78, 79. Enfim. Foco nisso, continuo focando nisso. Good question. Para aí, parceiro. Eu vou fechar ele. E vou... Meu computador tá... Mano, muita coisa aberta. O processamento dele não é bom, velho. Eu vou fechar ele. E aí eu vou abrir de novo. E aí eu mostro pra vocês, né? O que são endpoints, o que eles retornam. E... Porque eu quero trazer essa realidade pra vocês. Mas enquanto ele, né, não tá ali resolvendo se vai funcionar ou não, eu vou dar continuidade aqui e aí no final da aula eu mostro para vocês um endpoint, como que ele funciona, o que ele retorna, tá bom? Mas o teste de integração é isso, a gente vai testar todos
esses métodos aqui de unidades juntos, integrados, para ver se a ideia final está sendo cumprida, né? Bom, teste de carga e teste de estresse, também chamado de teste de volume, ele submete o sistema ou aplicativo a um limite de funcionamento. A ideia é compreender a sua capacidade de processamento sem que apresente problemas. Será testado o quanto que ele suporta de tráfego de informações, entre outros, até aparecerem tratamentos ou bugs, né? Então, suponha aí que você tem uma API que retorna informações sobre uma calculadora e queremos testar como ela lida com grandes números de requisições, com grandes números de acessos, né? A gente quer verificar como que ela se comporta, né? Será que ela fica lenta? Será que ela trava? Né? Quantas vezes eu já vi blogueiras aí liberando sites, né, de algum produto, de alguma coisa, e o site, mano, derruba, porque não suporta o número de requisições que tá sendo feita ali. Bom, vamos falar sobre o teste de usabilidade e teste de aceitação. O teste de aceitação ele garante que o sistema atenda aos requisitos de negócio e que os usuários finais sejam satisfeitos com o produto. Então, quando a gente abre o nosso aplicativo ou a gente abre um site, a gente precisa estar satisfeito com aquilo que a gente está fazendo. Quantas vezes nós já acessamos aplicativos e sites que a nossa experiência como usuário não foi legal, não foi nada legal? Então, esse teste de usabilidade, de aceitação, ele serve exatamente para isso, né? Para garantir que a experiência do usuário vai ser melhor. Então, a gente se coloca ali, veste a camisa do usuário e mete o louco no site, ou no aplicativo, ou seja lá o que for. Então, há um planejamento, né? Qual é o objetivo desse teste? Qual é o público, né? Voltado para isso, né? Definição do roteiro, cenários, métricas, formas de registro, protótipo, local do teste, tempo do teste, alinhamento, né? É necessário uma autorização, uma disposição de pessoas, né? Até porque a gente sabe que há uma correria muito grande ali dentro do time, né? Da sprint. Então a gente geralmente, né? Na maioria dos nossos times ágeis, são os analistas de teste QA, QA, testers, tem diversos conceitos e diversas palavras aí para essa função que eu exerço, faz esse tipo de teste. Então, é ele que é responsável por esse tipo de teste. Né? Então, a gente tem a preparação, né, onde a gente reproduz protótipos, organização, setup, a aplicação, né, a condução do teste, registro do teste, o streaming, a mensuração e a conclusão. Né? Então, a gente levanta planilhas de métricas, resultados, planos de ações, apresentações, para mostrar, né, qual o objetivo. O usuário final vai ficar contente ou o usuário final não vai ficar contente com esse site, com esse software. É basicamente isso. Bom, agora nós vamos ver na prática a escrita de cenário de teste para uma história do nosso backlog. Eu criei aqui um quadro dentro de uma ferramenta chamada Notion. E dentro do meu Notion, eu criei um quadro de uma sprint. Né? Então, quando vocês começarem a trabalhar na área, vocês vão ver que há ferramentas de gestões, porque tem várias, onde a gente faz a gestão da sprint, principalmente para quem trabalha home office, né? A gente precisa ter a visualização do nosso backlog, né? Que é todas as funcionalidades que a gente vai exercer, né? Que a gente vai atuar. E da nossa sprint backlog, né? Então, dos pontos que a gente pega do nosso backlog e vai atuar durante a sprint. Eu trouxe aqui a história 1 e a história 2, mas a gente vai focar na história 1. Bom, então aqui eu tenho todas as informações dessa história. Eu tenho aqui critérios de aceite, eu tenho todos os critérios. Então vamos lá. História do usuário. Acesso rápido com uma tela de login amigável. Como usuário, eu desejo ter uma experiência de login suave e amigável para acessar facilmente o sistema. Critérios de aceite. A interface intuitiva. A tela de login deve ser uma interface limpa e intuitiva, proporcionando uma excelência amigável ao usuário. Simplicidade no preenchimento. Os campos de e-mail e senha devem ser de fácil preenchimento,
com design que permita uma inserção rápida das informações. Feedback imediato. Ao submeter o formulário, o usuário deve receber feedbacks imediatos sobre validação dos campos. Mensagens claras de erro e sucesso devem ser exibidas. Lembranças de e-mail. Indicação de campos obrigatórios, recuperação de senha descomplicada, redirecionamento intuitivo, mensagens encorajadoras, responsividade para diferentes dispositivos. Gente, essa aula tá ficando gigantesca, mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso. E eu vou trazer um cenário simples a princípio. E se vocês quiserem que eu traga uma aula só fazendo isso, eu trago uma aula só fazendo isso. Mas basicamente a gente tem uma história onde o desenvolvedor precisa criar uma tela de login. E nós, como analista de testes, a gente precisa analisar todos esses critérios de aceite, tudo isso que está sendo pedido e criar cenário de testes para isso. Eu criei aqui uma planilha aonde nós vamos criar o nosso primeiro cenário de teste para essa história ali de usuário. Então aqui o cenário vai ser o cenário relacionado a login, até porque é a tela de login. Pré-requisito, tá escrito pré-requisito aqui, misericórdia. Pré-requisito vai ser e-mail e senha válidos e cadastrados. Caso de teste. Acessar site com sucesso. Então aqui, a ação seria: informa o e-mail válido, informa senha válida, resultado esperado: deverá efetuar login com sucesso. Bora para o segundo caso de teste. Pré-requisito para esse cenário: e-mail e senha não cadastrados. Caso de teste: acessar site com e-mail e senha não cadastrados. Então aqui, copiar, né? Até porque sabia quando se cria tudo se copia. Informe e-mail não cadastrado. E efetuo. E sei lá, clico no botão efetuar login. Só um exemplo, tá, gente? Não deverá efetuar o login com sucesso. E por aí vai, gente. Por aí vai. Dá pra fazer muitos cenários aqui. Né? Campos vazios, dá pra informar um, não informar outro. Tem diversas possibilidades. Né? E ao final disso, depois que a gente terminar toda essa especificação de teste, quando deve falar para você assim: terminei, pode validar, pode testar, você vai vir aqui na sua planilha, ou seja lá, algum site, alguma plataforma aí de registro de teste, e você vai testar todos esses cenários, né? Vai validar todos esses cenários, levando em consideração que essa funcionalidade ainda não vai estar pronta, ainda não vai ter tela, o desenvolvedor vai estar desenvolvendo ainda, então você só vai conseguir validar e testar isso de fato quando ele te der o ok, pode testar, aí você vai poder testar. E é isso, galera. Trouxe aqui uma frase que eu gosto muito do Albert Einstein, que é: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, que vocês aprendam, que vocês queiram aprender, que vocês queiram crescer, que vocês queiram conhecer. E na medida que vocês se esforçam para conhecer e aprender, vocês vão crescendo e vão crescer muito. Eu garanto para vocês. E ó, meu notebook já entrou aqui em economia de bateria. Mas eu vou abrir o Insomnia aqui e vou verificar aqui o que está acontecendo com a aplicação back-end. Preocupante.
post produtos. Teste patrimonial, preço base 100. Agora retornou corretamente. Sei lá, gente. Era alguma coisa contra a minha pessoa mesmo. Então aqui eu acabei de criar um produto, tá? Eu informei o nome, informei a... Sabe quando a gente... Não, aqui não, misericórdia. Sabe quando a gente faz um cadastro, a gente informa lá e-mail, informa senha? Não, e-mail e senha não. Sabe quando a gente faz um cadastro? Pode ser e-mail e senha. Aqui é a mesma coisa. Ele monta um JSON com, exemplo, com e-mail e senha. teste@gmail.com. E a senha pode ser 1, 2, 3. Quando a gente informa isso lá nos campos da tela, quando a gente clica em cadastrar, por exemplo, é chamada uma API, que é isso daqui que vocês estão vendo, né, que está representando aqui nessa interface gráfica aqui. É chamada essa API, passando esses parâmetros que a gente digitou e que a gente enviou lá no cadastro. O que acontece? Acontece um processamento disso. Se esses dados forem corretos e aceitos, né, um e-mail válido, uma senha que esteja dentro dos padrões, a gente cria o cadastro e envia para o banco de dados, para a base de dados, né, numa tabelinha lá, num database de cadastro, por exemplo. E aí retorna pra gente um status code 200, que significa ok, que a requisição foi feita com sucesso, e retorna lá os dados certinho do seu cadastro, do seu token. Enfim, eu vou entrar nesses detalhes mais pra frente. Mas aqui, ó, só pra vocês entenderem. Sabe quando eu falei pra vocês que quando a gente entrou no site das Casas Bahia, retorna ali todos os produtos, nananã? Isso acontece através de um get produtos, por exemplo. E aí ele retorna todos os produtos pra gente, disponíveis ali pra gente comprar. Então é isso, gente. Na próxima aula aí eu vou trazer mais conceitos, né? Vou tentar trazer conceitos detalhados. Se vocês tiverem sugestões, se vocês quiserem que eu traga algo em especial, me falem, me chamem, me deem feedbacks, porque é muito importante para mim o feedback de vocês, para que eu saiba, né, se vocês estão entendendo, se está sendo válido, né, é muito importante para mim. Então, na próxima aula eu trago aí novos assuntos muito interessantes aí sobre essa área de qualidade de software, de software em si, né? Porque nessa aula aqui que a gente passou agora eu trouxe muitos conceitos. Conceitos de um analista de teste, conceitos de um PO, conceitos de um desenvolvedor, funções de todo mundo. Então vai ser muito válido, tá bom, gente? É isso, galera. Valeu!